Estimada missionária irmã Nelly Rodrigues, para nós é um privilégio muito grande poder recebê-la aqui em nossa live, professor EBD, assim como no canal professora Manuela Barros, para nós fazermos essa entrevista missionária. E olha, a irmã vai estar fechando, não é? Este trimestre com o seu testemunho, com as suas experiências, neste ciclo de lições que nós tivemos tão maravilhosos falando sobre missões. Apesar de eu a não conhecer pessoalmente, irmã Nelly, eu sei que a irmã pertence à mesma igreja, não é? A Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, hoje pastoreada pelo pastor Timóteo Ramos de Oliveira, onde foi a mesma igreja onde a minha família, não é? A minha pessoa, nós nos congregávamos quando nós vivíamos no Brasil, antes de virmos para as missões aqui nos Estados Unidos. E eu me alegro também que a irmã tenha podido conhecer a nossa irmã Raquel Bileski quando ela esteve aí no Rio de Janeiro para fazer algumas entrevistas e, consequentemente, não é, estivemos e estamos agora em contato juntamente com a irmã. A irmã tem estado servindo, não é, ao Senhor como missionária por 25 anos, tanto no Brasil como na África. Portanto, irmã Nelly, nos conte de que parte do Brasil a irmã é, como foi a sua conversão ao Senhor e como a irmã recebeu o seu chamado missionário. Bênção, né? Está aqui no canal Professora Manuela Barros. E juntamente com a nossa querida irmã Vânia. Eu nasci ali na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meia. E minha conversão deu-se aos 13 anos de idade, na igreja batista tradicional, onde estava ocorrendo uma série de conferências e o preletor era o pastor Davi Gomes. E naquela noite eu fui profundamente tocada pelo poder da palavra. Eu lembro que eu chorava muito e quando o pastor Davi Gomes fez o apelo, eu fui lá na frente, chorando, dobrei meu joelho e aceitei a Jesus como Salvador. A minha chamada, ela aconteceu na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Nesse tempo, estava tendo uma conferência de jovens e o tema era graça, poder e unção para a nossa geração. Naquela noite, Deus falou tão forte comigo, porque eu era atleta, jogava vôlei, corria, e meu maior sonho, meu desejo era ser uma atleta famosa, era ganhar muito dinheiro. Mas naquela noite Deus falou forte comigo e disse assim: minha filha, você tem a minha graça. Minha filha, você tem a minha unção. Receba poder, porque eu não te chamei para ganhar muito dinheiro para ser famosa. Eu te chamei para pregar o meu evangelho entre as nações. E naquele momento ali eu caí de joelhos, chorando, e Deus falou fortemente: receba poder. E o mais lindo também foi que, naquela noite, o nosso pastor Timóteo Ramos estava pregando a palavra de Deus. E o chamado foi tão forte na minha vida que eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que lindo testemunho, não somente de conversão, mas da chamada de Deus para a sua vida, irmã Nelly. Eu sei que a irmã trabalhou por 7 anos entre 12 tribos indígenas, tanto no Brasil como no Paraguai, e principalmente entre as tribos dos Guaranis, não é? Então, fale-nos um pouco sobre estas missões entre eles e qual a sua impressão, não é, de trabalhar e chegar entre eles. Como foi a recepção desses indígenas para o evangelho? Trabalhar nas tribos é sempre um desafio, né? Nesse tempo que eu passei 7 anos ali naquela região, que fui enviada pela Assembleia de Deus São Cristóvão, cujo meu pastor, né, da época, o nosso querido pastor saudoso, né, pastor Túlio Barros Ferreira, um servo de Deus missionário, que tinha um coração missionário, e nos enviando para essa região, né, do Mato Grosso e fronteiriça, né, região de fronteira ali com o Paraguai. E eu comecei a trabalhar naquela região. Havia uma cidadezinha, né, a 15 quilômetros de onde eu morava, e eu comecei a fazer um trabalho naquela cidade, num vilarejinho, né, e aquele vilarejo eu comecei a fazer um trabalho com as crianças, e ali tinha uma casinha,
igrejinha, né, de madeira azul, era azul e estava fechada. E eu fui procurar o responsável por aquela igreja, aquele templo, né? E achei, perguntei se eu podia levar as crianças para ali, fazer o trabalho com as crianças ali. E o pastor autorizou, o responsável autorizou. Deu uma ajeitada lá e levei as crianças para aquela igrejinha azul. E ali nós nos reunimos todos os sábados. Nesse acontecimento, os irmãos que frequentavam ali a igrejinha, eles começaram a aparecer. Ali apareceu o irmão Legário, né? O irmão Legário era um irmão que tinha uma família muito grande de músicos, né? Ele também era músico, tocava guitarra, contrabaixo, né? E foi uma alegria muito grande que aí eu iniciei um culto na casa do irmão Legário, que era um pouco distante ali da congregaçãozinha. E iniciei um culto ali, pela manhã eu estava ali com as crianças e à tarde ia lá para a casa do irmão Legário. E ali, irmãos, a casa do irmão Legário, ela não ficava muito na beira da pista, não. Ela ficava bem lá para dentro da região e era caminho ali. Os índios passavam por ali, pelo portão do irmão Legário, próximo à casa dele ali, era caminho dos índios quando iam para a aldeia, iam e vinham da aldeia. E eu vendo aquele acontecimento ali, meu alvo eram os índios, né? Eram as tribos indígenas, pedi que o irmão Olegário contactasse aqueles índios para que eu pudesse ir ali na tribo pregar o evangelho para eles. E assim o irmão Olegário foi, contactou, marcou com o chefe da tribo para que pudéssemos ir até lá, e o cacique marcou, né? Um determinado dia, 9 horas da manhã, e ali a gente foi, né, naquela caminhada e chegamos lá um pouquinho antes das 9 e foi muito lindo, porque quando nós chegamos na aldeia dos índios guaranis, eles estavam todos de pé esperando, aquele monte de índios de pé esperando, o chefe ali, o cacique também com a esposa. E quando chegamos ali, através do irmão Olegário, que nos traduzia, eu falava com ele em espanhol e ele traduzia em guarani pro cacique. E eu comecei a perguntar ao cacique qual era o Deus que ele servia. E ele disse para mim que ele tinha como Deus o sol, que ele tinha como Deus a lua, que ele tinha como Deus a chuva. E aí eu falei assim, irmão Olegário traduzindo, eu falei, olha, eu vim lá do Rio de Janeiro, lá do Brasil, para apresentar um Deus que foi o criador desses elementos, que foi o criador do sol, que foi o criador da chuva, que foi o criador da lua. E o irmão Olegário traduzindo, e eu falei para aquele chefe da tribo, se ele, naquele momento, gostaria de aceitar esse Deus que eu estava oferecendo, que era maior do que o sol, que era maior do que a lua, que era maior do que a chuva, porque foi o criador do sol, da lua e da chuva. E se ele quisesse aceitar, que desse um sinal, né? Eu levantei a mão, o irmão Olegário traduziu. Quando o irmão Olegário acabou de traduzir, levantou a mão. Foi algo muito lindo, que o cacique, né, o chefe da tribo levantou a mão. Quando o chefe da tribo levantou a mão para o nosso Deus, o Senhor Jesus, toda a tribo levantou a mão e aceitou o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Sim, o Evangelho de Jesus, ele é transcultural. Sei também que após trabalhar com essas tribos indígenas, Deus lhe enviou para o continente africano. É um continente também que está muito no meu coração e a irmã tem estado aí por 15 anos trabalhando. Em que países, irmã Nelly, a irmã teve trabalhando na África e como foi que sucedeu essa chamada missionária, não é? Porque antes estava trabalhando entre indígenas e agora entre os africanos, entre este povo maravilhoso. Na África, o primeiro país que eu cheguei foi África do Sul, né? E comecei a trabalhar na região de Mpumalanga com o povo Zulu, distribuindo Bíblias naquela região. Mpumalanga, Roseville, ali próximo a Nelspruit, e fazia aqueles caminhos ali que liga a fronteira de Suazilândia. Comecei a entrar em Suazilândia, entrei em Moçambique, e eu comecei a trabalhar naquelas regiões, distribuindo Bíblia, evangelizando jovens, adultos, crianças. E o importante foi que levando Bíblias no dialeto, né? Uma experiência muito bonita foi
houve duas experiências bonitas. A primeira foi quando eu entrei em Moçambique a primeira vez, né? Quando eu saí ali daquela região de fronteira África do Sul e Moçambique e fui por terra, né? Como eu sonhava. E eu lembro que o guarda pediu o meu passaporte, eu entreguei, né? O meu passaporte ele abriu. Aí a primeira vez que eu entrei em Moçambique, aí ele disse assim: seja bem-vinda, vocês são nossos irmãos. Aí eu fui e entrei com tanta alegria, sabe? Porque Deus preparou ali tudo, né? Depois foi quando eu entrei em Suazilândia, foi interessante. A minha entrada ali foi, eu estava em Moçambique, meu visto estava para terminar, né? De um mês estava para terminar. E os próprios africanos me orientaram: não, entra em Suazilândia. Você vai lá em Suazilândia e depois você retorna para Moçambique e aí eles vão renovar seu visto, né? Dar mais um mês. E eu fui. Os africanos me levaram até a fronteira de Suazilândia. Ficaram ali me esperando para que eu entrasse em Suazilândia. E aí eu entrei, carimbei a saída de Moçambique, carimbei a entrada em Suazilândia, dei uma volta e retornei para carimbar a saída de novo de Suazilândia e a entrada novamente em Moçambique. Só que quando eu retornei para carimbar a saída novamente de Suazilândia, o guarda falou para mim assim: não, eu não vou carimbar, você tem que voltar lá e fazer o serviço completo. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu entendi, aí eu voltei, saí um pouco fora ali daquela região fica as guaritas, da fronteira, saí, ali tinha um grupo de pessoas ali, fui ali, comecei a evangelizar eles, preguei para eles ali, distribuí algumas literaturas que eu tinha, e aglomerou um grupo de pessoas, e ali alguns aceitaram Jesus. Eu fiquei ali quase uma hora. E quando eu retornei, né, para voltar de novo lá para o guarda carimbar minha saída de Suazilândia, aí ele disse assim para mim: agora sim, agora eu vou carimbar porque você fez o serviço completo, amém? Amém, amém. Suazilândia, Moçambique, África do Sul são países que também eu pessoalmente tenho trabalhado e fico muito feliz pelo trabalho que a irmã fez, não é, nestes países. Mas eu sei que dali a irmã passou para um país, não é, que está encravado ali na África do Sul, chamado Lesoto. E como a Suazilândia é um reino, não é? Tem o seu próprio rei. É um país muito conhecido pela sua beleza natural, pelas suas montanhas, mas também, infelizmente, é o segundo país do mundo que tem a maior taxa, o maior índice de HIV, de AIDS, não é? E eu sei que houve uma série de milagres, não é, na sua entrada para este país chamado Lesoto. Então, a irmã pode contar-nos a sua experiência? Eu me alegro muito em falar de Lesoto ou Lesoto. Eu já estava há bastante tempo no continente africano trabalhando, quando uma noite, como de costume, dobrei meu joelho para orar a Deus, para dormir. Era antes da meia-noite, orei e fui dormir. Quando eu estava dormindo, eu tive uma revelação em sonho. Foi uma coisa muito linda, algo muito lindo. Eu estava no aeroporto, um pequeno aeroporto na África, onde havia muitos jovens africanos dentro do aeroporto. E um grupo daqueles jovens se aproximaram de mim e começaram a falar numa língua que eu não entendia, num dialeto que eu não entendia. E eu percebi que eles queriam me transmitir uma mensagem. E ali eu perguntei se algum deles ou eles falavam inglês. E aí um jovem respondeu: yes, sim. Aí eu pedi, né, para ele traduzir para mim o que ele estava falando em dialeto, para ele traduzir para mim em inglês. E aí aquele moço disse assim: você precisa voar para o meu país para pregar para o meu povo. E eu perguntei para ele: what is your country? Quer dizer, qual é o seu país? Aí aquele moço me respondeu: my country, quer dizer, meu país é Lesoto. My country is Lesoto. Fiz algumas pesquisas, mas sendo que para mim entrar lá em Lesoto para fazer meu trabalho de distribuição de Bíblias, eu precisava de uma carta convite de alguém de lá me convidando para mim dar entrada ali
na embaixada de Lesotho, que fica na África do Sul. Eu entrei em contato com vários colegas missionários, né, para saber se as organizações deles tinham algum missionário, e ninguém tinha missionário lá, ninguém tinha conhecimento de missionários naquele país. Então eu entrei em oração, né, entrei em oração pelas madrugadas para que Deus abrisse um caminho, para que Deus abrisse uma porta para que eu pudesse chegar até ali. Eu dei entrada ali na embaixada, né, de Lesotho, ali na África do Sul, e a secretária da cônsul disse para mim: olha, você tem que esperar uns dias, porque ela vai marcar a entrevista, você vai ter que ser entrevistada para depois, né, analisar e ver se pode te dar um visto. E assim, amados, eu esperei alguns dias e fui participar da entrevista. Foi depois das 2 horas, quando cheguei ali à tarde, já estava a salinha, já tinha bastante gente. A cônsul chamava um, chamava outro, ia chamando. Eu só ouvi o burburinho lá na sala dela, que a porta estava meio aberta, e eu estava lá esperando. Só que todas aquelas pessoas que estavam na sala, ela chamou, me deixou por último. Quando chegou a minha vez, ela não me chamou. Ela saiu da sala e veio até a mim e olhou bem para mim, voltou para a sala. Passou uns 10 minutos, veio a secretária dela com a ata e o passaporte dizendo: assina aqui, porque o teu visto saiu. Aí eu assinei, peguei meu passaporte. Quando eu olhei, era um selo de 3 meses. Glória a Deus. Então esse foi o segundo milagre, né? O primeiro foi o da carta, o segundo do visto. E o terceiro milagre, que o meu propósito de ir para Lesotho era a evangelização, mas a distribuição de Bíblias no dialeto do povo. Que Deus maravilhoso, aleluia. Nosso Deus é Deus de milagre, amém? E eu creio, não é? Que Ele faz isso e muito mais pelos seus missionários. Irmã Nelly, eu também sei que dentre deste trabalho na África, Deus a levou ao norte da África, que faz parte daquela região que nós chamamos de Janela 1040. Para a irmã, como missionária, viajando por essas regiões, não é, da África, e eu sei que a irmã esteve por ali por um ano, qual foi a sua impressão de trabalhar nestes países que são fechados para o Evangelho? O meu trabalho, né, não posso entrar em detalhe, os irmãos sabem do meu trabalho, mas é um desafio. Estas regiões é um desafio, porque são 90% dessa região que eu fui de muçulmanos. Então é um desafio. Eu peço que você ore, porque Jesus está salvando os muçulmanos. Nesses países tão difíceis, Jesus está aparecendo para eles e eles estão se convertendo no Evangelho. Então eu peço que vocês orem por esse povo, orem com carinho, clame a Deus e peça que Deus se revele para eles e que eles venham ser salvos, venham ter a oportunidade como nós tivemos de conhecer o Evangelho da salvação e o Senhor Jesus Cristo. É verdade, irmã Nelly. Deus, Ele tem aparecido. Nós temos tido tantos testemunhos, e até mesmo agora, entre esta guerra entre Israel e o Hamas, há testemunhos de como Jesus tem se apresentado e se aparecido, não é? Para muitos desses muçulmanos e tem trazido eles à salvação. Isto é algo maravilhoso, que assim como Jesus fez com o apóstolo Paulo, ele ainda faz nos dias de hoje, não é? Mas eu sei que, voltando a Lesotho, não é? Quais são os desafios da evangelização neste país que a irmã tem trabalhado e está trabalhando, e qual é a recepção deste povo para o Evangelho? Então esses são os desafios. Você ora por essa região, ora por esse país, Lesotho, para que Deus possa fazer maravilhas, salvar esse povo, levantar mais missionários para pregar nessa região, abrir as portas da fronteira, porque é uma dificuldade, né? E o visto ali só 3 meses, então a gente encontra dificuldade, abrir as portas das fronteiras para os missionários desse país, livrar do mal, porque tem alguns acontecimentos, né? Todo lugar tem determinados acontecimentos perigosos, então ore por aqueles que estão trabalhando lá, né? Eu encontrei uma igreja, visitei,
Quando eu entrei na igreja, o povo adora muito a Deus, e ali o pastor mandou um recado para um obreiro pedindo para esperarmos, esperamos, e ele conversou conosco, nós contamos o nosso testemunho, e foi uma alegria muito grande, e, e ali eu estive com eles disseram que estávamos sendo bem-vindos ali, que quando quisesse voltar, né? Então foi uma alegria, e naquelas regiões, né, a gente evangeliza, distribui Bíblias, trabalha com as crianças, dá estudo bíblicos. Quer dizer, nosso trabalho, irmãos, é extenso, né? Mas é um trabalho evangelístico. O principal trabalho que eu realizo nesses países da África é levar a Bíblia para o povo africano. Eu levo a Bíblia no dialeto do povo. Então o povo canta, dança, chora, pula. Outros que não são evangélicos aceitam Jesus, eles recebem a Bíblia com muita alegria, porque é o dialeto deles, né, de nascença. Então, quando eles recebem a palavra de Deus, eles agradecem a Deus. Eles dizem, thank you, Jesus, thank you, God, e eles dobram o joelho, levantam as mãos para os céus e agradecem a Deus, dizendo obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus. Quer dizer, é uma alegria muito grande, irmãos, não tem assim recompensa aqui na terra. Eu sair e entrar nas vilas, nos lugarejos mais difíceis, com Bíblia, no dialeto do povo, e o povo cantar, se alegrar, louvar a Deus porque ganhou a Bíblia, porque eles não tinham Bíblia, às vezes cultuavam e não tinham Bíblia. Então isso é uma alegria muito grande. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Quer dizer, o semeador saiu a semear. A gente leva a semente, que é a palavra de Deus. E quem dá o crescimento é Deus, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Ore por nós, clame, porque eu creio no poder da oração. Ore por nós, é o desafio de você orar por Lesoto. Clame por este país. Eu sei que esse vídeo vai chegar em muitos lugares e que você possa ser tocado para ser um intercessor desse povo ali, dessa região, desse país, Lesoto, para que Jesus salve esse povo para a glória e honra do nome do Senhor. É verdade, irmã Nelly, precisamos mesmo orar mais pelos missionários, pelos campos, por estes países, para que Deus possa realmente abrir as portas. Infelizmente, nós temos que terminar a nossa entrevista, não é? Mas fale-nos como a igreja brasileira, porque nós estamos envolvidos, não é? Nós estamos em igrejas brasileiras, os nossos irmãos, principalmente aqueles que nos ouvem, são do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. E fale-nos como nós podemos melhor interceder e cooperar eficazmente com as missões em Lesoto. E qual seria a sua palavra final para os nossos irmãos do canal Professora Manuela Barros? Então, amados, a igreja brasileira é uma igreja missionária. E é muito importante que você interceda por Lesoto para que Deus abra as portas, né, dos vistos, dos missionários. Tem algumas dificuldades aí, né? Geralmente eles dão o visto mais 3 meses somente. Mas tem muita burocracia, né? Então é importante que a igreja brasileira e a igreja em qualquer parte do mundo onde esse vídeo passar, que você interceda por Lesoto, para que Deus abra as portas dos vistos para os missionários, para que Deus traga um avivamento para os cristãos ali, né? Para que Deus salve mais o povo daquela região de Lesoto, que as pessoas venham a ser alcançadas pelo Evangelho da Salvação. Agora eu estou aqui no Brasil, organizando algumas coisas, então eu peço que vocês intercedam, né, para que Deus possa abrir esse caminho, abrir essa porta. Também, se você sentir no coração de dar esse apoio, né, nesse projeto do carro, no projeto das Bíblias, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, vai ser uma benção. E eu peço que vocês orem muito por Lesoto, clamem, né? Onde chegar esse vídeo, seja um intercessor por esse país, peça a Deus avivamento, peça a Deus para mandar missionários, peça a Deus para abrir os caminhos, né, do visto,
que a gente precisa para poder entrar com mais facilidade lá na região. E a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja brasileira e para a igreja em qualquer lugar do mundo que esse vídeo alcançar. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. A oração é importante, não podemos parar de orar. Mesmo que você diga, mas eu tenho orado há tanto tempo e as respostas ainda não vêm. Mas continue orando, não desista de orar, porque a oração é a chave. A oração é a alavanca do cristão. A oração entra onde ninguém entra. O teu milagre vem com a perseverança da oração. Então seja perseverante em orar e tu verás grandes bênçãos acontecer na tua vida. Estou muito grata a Deus, né, por participar aqui nesse canal, né, da professora Manuela Barros, juntamente com a nossa querida irmã Vânia, né, que Deus possa abençoar vocês e abençoar todos, em nome de Jesus.